Boas pessoal, estamos aqui então para mais um Couch Talk. Trouxe aqui os elementos mais anciãos da nossa equipa, Mutiris e Roman, os dois acima dos 30 anos. Alô? E viemos falar um bocadinho do CS2. Nós dentro da equipa já temos falado um bocadinho, não muito. Eu sei que eu e o Roman temos uma opinião diferente da tua, não é? Porque nós achamos que só para o ano, não é? Ou mais para o final do ano. Sim, eu estou a sentir que o jogo vai demorar um bocadinho a sair. Não vai sair no verão, vai sair talvez início de inverno, por aí, não? Opa, a minha ideia é... Já sabes a minha opinião, eu acho que é 2024. Não, final do outono talvez. Mas depois temos aqui o oráculo de Faf. Não, ele já está a ir pelas minhas informações. Que tuas informações? Eu disse no outro dia... Tu disseste que não ia demorar. Hã? Tu disseste que não ia demorar. Eu disse que não vai demorar tanto como vocês pensam. Mas no outro dia tive informações, é outubro. Mas é engraçado é que tu colocaste no WhatsApp no outro dia quando estávamos a falar, disseste assim, isto meio de junho, agosto já está. Não foi o que tu disseste? Isso foi o que saiu na China. Eu Saiu na China. Chineses. Claro. Tu acreditas? Opa, eu sinceramente, mas é como eu digo, eu acho que o único problema no jogo é que parece-me que está muito atrasado, tipo, ainda não passou por aquele processo do open beta, de tu abris a toda a gente, para o pessoal ver os bugs, para poder reportar de volta à Valve, porque todo esse processo acaba por ser tipo normal num jogo, entendes? Principalmente num jogo que vai ser competitivo, ainda agora tu viste, eles trocaram o D2 pelo Mirage, já encontraram 50 bugs no Mirage, já consegues furar da con para a base T. Sim, havia um bug, chegava ao server do Bench e crashava o server todo. Mas isso vai acontecer sempre. Eu acho que não está tão atrasado como vocês pensam. Não, mas o que e parece... eles já têm muitos mapas, já têm os mapas feitos. Sim, mas o que parece é que vão testar todos os mapas, não é? Parece que é isso que eles estão a Mas que é a vez? Não sei, mas é o que parece, não é? Da sua agora Mirage e acaba Mas e tu achas que vai ser tipo, lançam o Mirage, depois ao final do tempo lançam o Inferno, por exemplo, Nuke, assim sucessivamente? Olhando para o que está a acontecer agora, eles lançam mapas sem testar e o jogo está competitivo já, é um bocado perigoso, não é? Sim, óbvio. Pode dar muitos problemas. Eu acho que eles não vão lançar o jogo com tipo uma mapa de 5 mapas, acho que isso é muito pequeno. Quando eu vou CSK agora, não é? Sim, e vamos jogar, imagina que vais a um torneio lá fora e estás a jogar um mapa que de repente dá para furar de um lado ao outro do mapa, ou o server vai abaixo, ou por passares numa zona do mapa, uma coisa assim desse género é muito mau para o jogo. É só isso que me deixa a pensar, potencialmente só pode ser mais para o final do ano ou início do próximo, porque parece que está atrasado nesse aspecto. Início do próximo eu acho que é muito tarde. Pois, até por causa dos qualifiers, é verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que eles precipitaram-se um bocado a marcar o RMR e o Major tão cedo, porque eu acho que isto devia sair de uma pausa competitiva. Neste caso seria na pausa de dezembro e depois faziam um Major em maio, não é? E apontavam para uns... Sim, ainda haver pelo menos mais um Major de Go, basicamente. O que eu acho é que se eles esconderam isto durante tanto tempo e ninguém soube, então como está o jogo ou mesmo os mapas, também não conseguimos saber. E eu acho que se calhar pode estar mais adiantado do que o pessoal pensa. Sim, por isso, eu acho que início do próximo ano eu acho que é arriscar muito com tanto torneio importante à porta. Por isso, tu achas que vamos ter uma situação, vocês acham que vamos ter uma situação como a que tivemos com o Skade? Estávamos a falar disso há dias, de quando houve aquela troca do treino para o Anubis ou para o Ancient? Foi quando saiu o treino e entrou outro mapa e basicamente o Skade, nós tínhamos jogo com eles para um torneio, o torneio tinha começado com o treino e nós fomos obrigados a acabar o torneio com o treino e ao mesmo tempo já estávamos a treinar outro mapa qualquer. Sim, vocês acham que vai haver situações desse género? É estranho, acho que já vão acabar mesmo com o Go e simplesmente vamos jogar... Muda? Eu também acho que sim. É que ainda por cima eu acho que eu sinto que eles são bastante amadores disso e eu acho que eles não dão prioridade ao competitivo, uma prioridade se calhar aos casuais e tudo. O que lhes interessa é mesmo mudar o jogo e atrair mais jogadores para a comunidade. É basicamente um chamariz pelo facto de ser um jogo novo. Já tiveste várias organizações que, por exemplo, ainda há dias eu estava a ver que há uma nova organização americana grande, supostamente quer ter que são os M80, quer ter uma equipa internacional forte. Vi também o Nate Shot já falou que gostava se calhar eventualmente de voltar ao CS, se calhar com CS2 atrai de volta os Android Thieves, portanto era fixe ver também essa malta de volta. Portanto a Valve também tem esse interesse, é quase que estás a virar a página para um jogo novo, pode ser que chames pessoal que abandonou e ficar mais atraente. Isso vai acontecer, de certeza. Mas eu sinto que o jogo está muito verdinho ainda. Eu vejo os pro players todos que experimentam, não estão contentes com o jogo, a movimentação não é muito boa, parece que é 74 tick rate. Portanto, eu acho que eles têm muita mudança a fazer ainda, porque se querem dar um upgrade ao jogo, não podem tornar o jogo pior em termos de jogabilidade, não é? Sim. Mas se eles quiserem forçar, vão-te forçar a jogar assim e acabou. Pois, isso também. Mas eles não querem fazer uma coisa pior, não é? Qual é a lógica de criar uma coisa pior?
Não é, mas Às vezes não tem lógica, às vezes esse é que é o podem problema. tens que ir adaptando e vão mudando quando lhes der na gana, porque o que eles vão fazer é quando tiverem que lançar, vão lançar e acabou. Nem vão Tá estar feito. aqui com meias medidas. Eu estou com medo, sinceramente, de uma situação dessas, de género de tu estás a começar uma liga ou uma competição com Go e seres obrigado a terminá-la, por exemplo, com CS2. Vocês acham isso possível, por exemplo? Claro, Eu acho. devemos estar preparados para isso, né? Quando sair o CS2 temos de jogá-lo. Imagina, por exemplo, uma MLP, que às vezes é uma competição, por exemplo, que tu começas 3 meses antes da final, estás a ver? Jogas o primeiro jogo, imagina, por exemplo, em setembro, que seja, e a final é só no final de novembro. Pode acontecer uma situação dessas, por exemplo, em setembro é CSGO e vais à final e é CS2. Mas isso era muito estranho. É difícil de prever, mas vejo que é possível. Pode Não, é possível, não, tem que ser, porque é aquela situação que nós temos. É aquilo, eles vão chegar simplesmente e substituem o Go pelo CS2. Ou seja, nem vai haver aquela possibilidade de dar, por exemplo, rollback ou uma coisa desse género. Começa de um lado, acaba do outro, basicamente. E em relação ao jogo propriamente dito, daquilo que vocês viram, tipo das granadas, do disparar, do que vocês já jogaram, porque vocês são 2 dos elementos da equipa que já têm, tiveram essa sorte. O que é que vocês acharam do jogo nessa perspectiva? Acho que as mudanças que eles fizeram, tipo a cena das smokes e tudo, acho que é uma mudança boa, que traz uma meta nova e é preciso o jogo estar atualizado e senão fica muito normal o jogo e não... Fica muito previsível. É muito previsível. Fica muito igual ao que Fica estava. muito monótono no jogo, percebes? E é preciso mudar as metas e acho que isso foi uma boa mudança. Sim, isso é bom. E tu, Medeiros? Eu acho que tem coisas positivas. Agora, tirando aquilo que o Roman estava a dizer há um bocado de a movimentação e assim de ser mais lenta, isso eu também não gostei muito, porque eu joguei DM de CS2 e depois fui para o CSGO e era um jogo completamente diferente. Sim, eu sinto que o CSGO é muito mais divertido a jogar porque tudo é muito mais fluido, não é? Sim. Então, Mas também é o início, não sei o que é. mas vocês acham que então a movimentação e o disparar deviam manter igual, é isso? O resto é que podia... Igual ou melhor, não é? Isso igual... Sim, então como é que poderiam melhorar então? Eu acho que poderiam copiar. Eu não sei. Chamam aí, programador chamam aí. Eu acho que podiam quase copiar porque é o que faz do jogo ser mais difícil e isso tudo. Tipo essa rapidez. Sim. Não. Agora, tornando um jogo mais lento, no fundo, vai ser mais fácil para a novaria. Eu acho que era fixe, era manterem a movimentação e o disparar e fazer... eu achei que era esse o plano, era a ideia com que eu tinha ficado, que era manter a movimentação e o disparar e dar tipo um update gráfico e introduzir a nova situação do spam, não é? Que vai ser diferente, a utilização das granadas, mollies, essas porcarias todas, vai ser tudo um bocado diferente e até mesmo a própria jogabilidade com isso. Por exemplo, as smokes é mais complicado para tu usar as bordas e tudo. Para quem esteve a ver no outro dia quando saiu o Mirage, aquele pessoal que gosta de jogar nos edges da smoke e tudo é mais complicado porque as smokes são muito mais... como é que eu ia dizer, são muito mais substanciais, tipo as smokes parece que preenchem mesmo tudo. Sim, só quando tu disparas ou quando atiras uma granada é que ela abre tipo uma clareira, porque senão elas são super densas. A densidade Era isso, estava-me a faltar a palavra, obrigado. É super densas e é muito complicado. Mas pronto, povo, foi estas as ideias então dos nossos experientíssimos Mutiris e Roman, que já jogaram variedíssimas versões de CS. Opa, eu também joguei, mas não tão bem. Mas 1.3, 1.5. que tu jogaste 1.3? Não, até me assustaste. 1.5. Tinhas que ir a 5 anos? Nem sei, mas era novidade. Mas pronto, fiquem então atentos então aí às redes sociais do show, ao conteúdo que continuamos a lançar. Um abraço e até à próxima. Tchau. Deus.